Aleluia, amém? Mais uma vez, povo de Deus, bom dia, meus irmãos. Amém? Irmã Sandra, eu falei que eu não ia querer água, mas não tem jeito, tem que porque a garganta da gente seca, irmão, né? Você vai falando, a garganta seca. Pode se sentar, em nome de Jesus Cristo. E vocês estão bem? Sim ou não? Não sei se ontem você reparou que eu não estava aqui na igreja. Nós estivemos lá no Rio de Janeiro, sábado, né? Lá no evento que teve os 40 anos de Igreja da Graça de Deus. Meu irmão do céu, pensa num tanto de pessoas que tinha lá, hein? Lotado, né? Lotado mesmo. É um lugar que, se você não tomar cuidado, você acaba se perdendo, né? Você acaba se perdendo no meio daquele povo tudo, né? Mas graças a Deus, obrigado, meu Deus abençoe. Mas graças a Deus, né, o missionário, Deus nos odeia para falar o coração daqueles que estiveram ali, né? Eu também sou humilde em falar, a primeira vez que eu vou para lá, né, a primeira vez que a gente conhece a cidade do Rio de Janeiro. De verdade, irmão, estou sendo sincero falar para você. O povo fala que é a cidade maravilhosa, né? Mas de maravilhosa não tem nada, irmão. Estou sendo honesto de falar. Tirando a praia, a cidade é uma cidade, não é aquelas coisas não, tá? Estou falando, estou sendo sincero, né? Mas graças a Deus, Deus abençoa todos que estiveram ali. Deus guardou todo mundo. O evento foi uma bênção, foi tudo em paz, né? A hora que acabou, os irmãos, nós todos podemos voltar, né? Cada irmão, cada pessoal foi para o seu ônibus, para a sua igreja. Graças a Deus não aconteceu nada, né? Deus guardou, livrou, né? E tenho certeza que o próximo também não vai ser diferente, né? Em nome de Jesus, amém? Mas vamos ao que interessa, irmão. Lá em Hebreus capítulo 2, o versículo 1, é uma palavra que essa semana eu estava meditando nela, né? E eu sempre peço para Deus, eu falo: Deus, me confirma uma palavra para me falar com o teu povo, né? Porque eu não posso vir aqui simplesmente ler a palavra e passar aquilo sem a revelação, aí não vai adiantar nada, né? Eu tenho que passar aquilo que Deus assim me falar. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Às vezes nós paramos para perguntar, para entender, né? Por que às vezes existem muitas pessoas que um dia estiveram firmes na presença de Deus e às vezes essa pessoa não está mais? Porque você já parou para analisar uma coisa? Principalmente você que é mais antigo de igreja, você que tem mais anos de estrada, você já reparou uma coisa? Quantas pessoas que você conhece do seu tempo que não estiveram junto com você e talvez hoje não estejam mais? Mas engraçado, por que essas pessoas se desviaram e você permaneceu? Você já parou para analisar isso? Aí você vai visitar uma pessoa que está desviada, ela vai falar a mesma coisa: eu me afastei por causa da luta, eu me afastei por causa da dificuldade, eu me afastei por causa dos problemas. Mas será que eu e você também não temos problemas? E por que a gente está firme e essas pessoas não? Você já parou para analisar isso, irmão? Se nós ouvimos a mesma palavra, não existe lugar separado, o da esquerda vai ouvir uma palavra, o da direita vai ouvir outra.
Não, é a mesma palavra. Quem vier no culto hoje à tarde vai ouvir a mesma palavra. À noite Deus vai usar do pastor uma outra mensagem, mas é a mesma palavra, é a mesma Bíblia. E por que que às vezes muitas pessoas estão firmes e outras não? O Hebreus responde isso. Olha só, acharam? Hebreus capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: pois devemos nos atentar mais diligentemente a tudo quanto temos o quê? Ouvido, para que em tempo algum não nos desviamos dela. Então, meu irmão, você sabe o que faz uma pessoa desistir de servir a Deus? Falta de atenção à palavra, falta de atenção àquilo que Deus tem falado com ela, irmão. Eu costumo falar para você que às vezes tem pessoas que ela quer ouvir só aquilo que ela gosta. Às vezes a pessoa ela presta atenção só naquilo que convém a ela. Às vezes a pessoa só absorve só aquilo que o pregador diz que vai de encontro favorável a quem? A ela. Aí quando Deus começa a usar do pregador para falar de lutas, para falar de problemas, às vezes a pessoa nem se atenta para aquilo. Eu costumo falar que a igreja é como uma sala de aula. Você que já estudou, você sabe disso. Às vezes o aluno vai para a escola só para bagunçar, só para fazer farra, né? O aluno fala assim: não, a única matéria que eu gosto da escola é educação física, né? Porque vai jogar bola, vai brincar lá fora, né? Na quadra, não é assim? A única matéria que eu gosto é educação física. Aí o aluno não presta atenção nas outras matérias. Só que o que acontece? O professor vai dar uma prova naquilo que ele ensinou, para ver se o aluno ele aprendeu. Meu irmão, a nossa caminhada com Deus não é diferente. Tudo que você está aprendendo hoje, tudo que você está sendo ensinado hoje, um dia você vai precisar dessa palavra. Às vezes você não precisa dela hoje. Tem gente que fala assim: não, Deus não falou comigo hoje não. Deus pode ter falado com outra pessoa, mas comigo Deus não falou. Às vezes não falou com a pessoa hoje, mas vai chegar um dia que ela vai precisar de tudo que ela ouviu. E aí? E se a pessoa não se atenta? E se a pessoa não absorve aquilo que é ensinado? Se a pessoa não dá a atenção àquilo que o pregador ensina? Ela não vai ficar firme. E infelizmente é o que eu vejo às vezes acontecer no nosso meio, que a pessoa ela se desvia da palavra, ela se desvia da igreja. Aí você vai perguntar para a pessoa vai falar aquele mesmo discurso: não, eu não estou ouvindo mais por causa de problemas, porque eu estou passando por luta. Mas será que eu e você também não passamos? Como é que eu e você nós estamos firmes e essas pessoas que se desviaram não estão? Simples, irmão, é porque a gente tem dado atenção. Quando você ouve a palavra de Deus e se atenta para ela e pratica ela, absorve no seu coração, o momento difícil vai vir e você vai estar preparado para ele. Você está entendendo, sim ou não? Lembra aquela parte que Jesus fala em Mateus 7, 24 em diante, que ele fala que todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre é semelhante ao homem que preparou sua casa na areia, né? O outro fala: aquele que ouve e cumpre, aquele que preparou sua casa na rocha. Ou seja, são aqueles que se atentam, aqueles que estão preparados para o problema, aqueles que estão firmes para enfrentar qualquer
situação. Porque quando vier o momento difícil, você vai se lembrar do que você ouviu hoje. Aí aquela palavra que você ouviu hoje, ela vai sustentar quem? Você. Você está entendendo, sim ou não? Vamos supor que hoje você está aqui, você está ouvindo essa palavra. Aí daqui um mês surge uma situação na sua vida. Se você absorver o que você está aprendendo, você vai se lembrar do que você ouviu. O Espírito Santo vai te trazer o que? A memória. Nossa, é verdade. Naquela segunda-feira, dia 17, o ministro trouxe uma palavra que falou sobre isso. Eu vou ficar firme. Você está entendendo? Por quê? É a pessoa que se atenta. Ela não vai passar vergonha no momento difícil. O diabo não vai conseguir derrubar aquela pessoa, porque ela tem se atentado, irmão. É o que a carta aos Hebreus fala. Nós devemos se atentar com mais diligência, ou seja, com mais cuidado, prestar mais atenção, tudo que o pregador ensina, tudo que a palavra de Deus mostra, para que a gente não se desvie dela, para que em todos os momentos da nossa vida, seja um momento bom, seja um momento ruim, nós estejamos como? Firmes. Você já conversou com uma pessoa, talvez seja você, mas você já conversou com alguém antigo de igreja? Aquela pessoa que está firme mesmo? Você conversa com ela, ela fala o que para você? Não, eu estou firme. Eu já enfrentei cada situação na minha vida, mas eu estou firme. Por quê? Porque ela tem ouvido e prestado atenção à palavra de Deus. Aquela palavra tem sustentado ela. Ela não se desvia. Meu irmão, a pessoa que ouve a palavra, se atenta para ela, absorve ela no coração, não tem nada que faz a pessoa se desviar. Porque ela sabe que no momento que ela precisar dessa palavra, ela vai ter. Amém? Vai sustentar ela, vai fazer ela ficar firme, não vai deixar com que ela venha se afastar, se desviar. E hoje o que a gente vê muito é isso: pessoas que não se atentam, não prestam atenção no que tem ouvido. É como uma pessoa que começa a trabalhar num determinado lugar. O patrão ensina, e a pessoa está pensando em outra coisa, Ela vai aprender? Não vai. Você já tentou ensinar uma pessoa que você ensina, mas ela não aprende? Sabe por que ela não aprende? Porque ela não te está dando a atenção. Às vezes ela pode estar prestando atenção em você fisicamente, mas o pensamento dela está em outro lugar. O pensamento dela está em outra coisa. Por isso que não aprende. Aí a hora que a pessoa precisar daquilo, ela vai ficar como? Como é que é? Você já viu aquela pessoa assim? Como é que é? Não entendi. Mas por quê? Porque não tem dado a atenção. A palavra de Deus é a mesma coisa. Tem gente que está assim: meu Deus, eu não sabia que na caminhada tinha tanta luta assim. Nossa, eu não sabia que servir a Deus tinha tanto problema assim. Mas não sabia? Como assim? A palavra de Deus te fala isso. Jesus falou que no mundo nós teríamos o que? Aflições. Não sabia? Como assim não sabia? Tem gente que é assim: nossa, mas eu não sabia que servir a Deus eu ia enfrentar tanta luta. Uai, não sabia? Só se o pregador não ensinou, porque a Bíblia fala que a gente ia ter luta, ia ter aflições, momentos difíceis, Sim ou não? A palavra de Deus, ela te prepara, meu irmão, para tudo, seja para o momento bom, seja para o momento ruim. A palavra de Deus, ela está te preparando para tudo, irmão.
mas tem gente que só atenta só aquilo que é favorável. Amém? Olha o que a Bíblia diz, em Mateus capítulo 21, versículo 29. Mateus 21. Jesus contou uma parábola sobre 2 filhos, né? O pai falou para os filhos, para os dois, né? Chamou os 2 filhos e falou: olha, vai trabalhar na minha vinha. E um falou: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Já o outro falou assim: não vou não. Só que mais tarde ele pensou bem, o que ele fez? Ele foi. Acharam? Mateus 21, versículo 29. Em nome de Jesus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, não tem como errar. Olha só, é aquilo que eu acabei de falar agora, diz assim, 21, 29. A qual lhe respondeu o primeiro filho, né? Sim, Senhor. Mas ele não foi. Não quero. Isso. 29. Isso. Aí o outro, o que aconteceu? O primeiro, ele disse: sim, Senhor, eu vou. Aí o outro falou o quê? Não quero. Só que mais tarde ele pensou bem. Você consegue entender? Existem pessoas que na igreja acontece a mesma coisa. Às vezes, quando a pessoa está ouvindo a palavra, ela fala, né? Sim, Senhor, é verdade, Deus, eu preciso mesmo dessa palavra, eu precisava ouvir essa palavra, ai Deus, muito obrigado. Só que a pessoa sai da igreja, o que acontece? O diabo já começa a colocar na mente da pessoa: não é bem assim não, não é bem assim não. Aí a pessoa, ela esquece tudo aquilo que ela ouviu. Por quê, irmão? Porque ela não se atentou. Tem pessoas que às vezes para Deus ela fala sim, Senhor, de boca para fora, mas o coração não está absorvendo aquilo que é ensinado. É como o seu filho. Você que é mãe, eu não sei se já aconteceu isso com você, de você, né, dar uma ordem para o seu filho, e às vezes para você parar logo com a conversa, ele fala, né? Tá bom, mãe, eu vou. Aí depois que você vira as costas, o que acontece? O que minha mãe disse mesmo? Você está entendendo? A pessoa não prestou atenção no que você disse. Às vezes ela falou sim, Senhor, só para você parar a conversa. E às vezes com Deus a pessoa faz a mesma coisa. Com Deus às vezes a pessoa fala assim, Senhor, é verdade, Deus. Mas depois que passa tudo, a pessoa não absorve no coração. Ela até esquece o que ela aprendeu. Agora, por outro lado, tem pessoas que às vezes na hora, com a boca ela fala não, Deus, não vou fazer isso não, mas dentro do coração ela absorveu tudo aquilo. Aí o que acontece? Depois que a pessoa ouviu a palavra,
ela vai pensar em tudo que ela ouviu, porque foi o que aconteceu, né? É o versículo, acho que eu anotei errado, né? Ou não? É sim, né? É o 29 e o 30. Versículo 29, capítulo 21, versículo 29. O primeiro falou o quê? Que não ia e foi. E o outro? E não foi. Você está entendendo? Tem gente que se comporta exatamente assim. Um fala assim: eu vou, de boca para fora, mas dentro, não, até esquece. Agora o outro não. O outro filho até falou na hora que não ia, mas depois ele pensou bem. Ou seja, o que faz uma pessoa pensar bem? Quando ela absorve. É verdade, meu pai tem razão mesmo, é verdade, eu vou sim. Você está entendendo, sim ou não? Às vezes tem pessoas que com Deus faz a mesma coisa. Às vezes a pessoa na hora ela fala não, mas depois ela vai pensar no que ela ouviu. É onde que a pessoa acaba se convencendo. Por quê? Porque essa pessoa prestou atenção. Agora, aquela outra que fala sim, sim Senhor, é verdade Deus, para tudo, na verdade ela não está prestando atenção em nada. Porque a hora que acaba aquele momento, aquela emoção toda, ela esquece, nem lembra mais, né? É uma das parábolas que Jesus contou, né? Sobre a semente que cai entre espinhos. Às vezes a pessoa recebe a palavra com alegria, mas sempre vem outra coisa que distrai ela. O que acontece? Ela esquece. Então por isso que nós não podemos ser assim, meu irmão. Nós temos que prestar atenção em tudo que nós temos ouvido, tudo, seja qual for a palavra que você receber. Dê ouvidos, meu irmão, dê ouvidos, preste atenção, pratique, porque vai chegar uma hora que você há de precisar dela. Lembra do Pedro? A hora que Jesus falou assim para ele: Pedro, você vai me negar antes que o galo cante, você vai me negar. E o Pedro deu atenção? Não deu. Quis até bater de frente, né? Mas depois que o galo cantou, o que aconteceu? Ele negou. Ele negou. E às vezes a gente não se prepara, a gente não absorve o que é ensinado, não presta atenção. Quando vier a luta, a gente vai estar como? Despreparado. Para com isso, meu irmão. Amém? Dê atenção ao que Deus está falando. Dê atenção ao que você está recebendo. A palavra de Deus. Amém? Lucas capítulo 24. Lucas 24, outra coisa que fizeram também, né? 24, versículo 34. Fala sobre os dois discípulos do caminho de Emaús, né? Mas por que eles foram para Emaús, irmão? Eles foram tristes. Eles ficaram chateados, tristes, porque já era o terceiro dia e Jesus não tinha ressuscitado ainda. Aí eles começaram até a reclamar, né? Nós achávamos que esse era o Cristo, mas na verdade não sei, né? Mas por que, irmão? Será que Jesus não tinha dito para eles que iria ressuscitar? Tinha.
mas eles não prestaram o quê? Atenção. Eles não deram atenção. Mesmo sendo discípulo de Jesus, várias vezes Jesus falava para eles: o Filho do Homem vai morrer e vai ressuscitar. 3 anos, meu irmão, Jesus levou 3 anos falando a mesma coisa. 3 anos. Já pensou? Uma pessoa 3 anos ouvindo a mesma coisa e não aprender? É difícil, né? Pessoa levar 3 anos. Jesus preparou os discípulos 3 anos. Jesus falou para eles em 3 anos: o Filho do Homem vai morrer, vai ressuscitar. Em 3 anos Jesus falando a mesma coisa. Mas Jesus morre, é o 3º dia, ele ainda não ressuscita, e os discípulos saem do caminho e vão para outro caminho. Quantas pessoas faz isso, irmão? É o que eu falei agora há pouco. Quantas pessoas saem do caminho, desviam-se da presença de quem? De Deus. Eu não sabia que na igreja tinha tanta luta assim. Mas como assim? Não sabia? Se a palavra de Deus fala isso. Mas eu não sabia que no evangelho tinha tanta luta. Meu Deus do céu, não sabia que servir a Deus era tão difícil assim. Aí a pessoa começa até a se lembrar do mundo lá fora, né? Porque quando eu era do mundo as coisas eram diferentes. Mas irmão, Jesus não escondeu nada de quem? De você não. A palavra de Deus ela é bem clara. Quando ele fala que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Deus aparece para Josué e até fala para ele: ô Josué, seja forte e corajoso. Quando alguém fala para você ser forte, é porque ela está te preparando para alguma coisa que vai o quê? Acontecer. É como o médico, né? A pessoa morre no hospital. Aí o médico, para preparar o familiar, a primeira coisa que ele fala é o quê? Fulano, você tem que ser forte. Você quer uma água, você quer alguma coisa? Senta aí, seja forte, que a notícia que eu tenho para te dar não é boa. Não é assim? Tem uns médicos que já vai mandando na lata, né? Seu fulano morreu, né? Nem sabe se a pessoa às vezes tem problema de coração ou não, né? Aí acaba indo junto, né, dona? Mas quando o médico fala, quando alguém fala para você assim, você tem que ser forte, você tem que ter coragem, é porque ela está te preparando para alguma coisa. Então Deus apareceu para Josué e disse o que para ele? Josué, seja forte, corajoso. Por quê? Porque não ia ser fácil. E será que a palavra de Deus não fala a mesma coisa para nós? Você pode ler, meu querido irmão, na Bíblia, que você vai ver: eu sou contigo, seja forte, no mundo tereis aflição. Você vai ouvir isso. Por quê? Ela está te preparando para alguma coisa. Agora, se você não presta atenção, quando o momento difícil vier, você vai ser pego de surpresa, meu irmão. Você não vai dar conta. Amém? Por isso que você deve prestar atenção na palavra. Por isso que o diabo, no momento da palavra, ele faz de tudo para tirar a tua atenção. Ele tenta trancar teu coração, para que você não absorva o que é ensinado. Por quê? Porque ele sabe que a palavra está te preparando. E se você se atentar para a palavra, se você absorver a palavra, quando ele se levantar contra você, você vai estar preparado. Amém? Lembra de Jesus no deserto? E olha que o deserto, Jesus passou o pior momento da vida dele, né? Jesus estava fraco porque
ficou 40 dias sem comer, mas Jesus, espiritualmente, Jesus estava como? Preparado. É assim que a gente tem que ser, irmão. Amém? Porque a luta sempre vai bater na sua porta. Só que se você for uma pessoa preparada, você enfrenta. E como que eu me preparo, ministro? Na palavra. É na palavra. O curso que você tem para te preparar para todos os momentos da tua vida está na palavra, irmão. É aqui que você se prepara. Amém? Acharam? Mateus 24 não, perdão, é Lucas, não é Mateus não. Lucas 24, 34. Diz assim, ó: e disseram, pois, a quem? Aos outros, né? Discípulos, dizendo: verdadeiramente ele ressuscitou e apareceu para Simão. Mas como que eles chegaram a essa conclusão? Jesus teve que fazer tudo de novo. Se você for ver depois na sua casa, no versículo 27, no versículo 30, nos outros versículos, você vai ver que Jesus ele teve que partir o pão tudo de novo. Em outras palavras, Jesus teve que desenhar tudo de novo. No momento que Jesus partiu o pão ali, que eles perceberam que Jesus era quem? Nossa, era o Senhor, hein? Nossa, o Senhor estava do nosso lado esse tempo todo. Jesus teve que explicar para ele lá no começo, na época de Moisés. Aí eles foram andando com Jesus até chegar na aldeia. Aí na aldeia, na hora do pão, Jesus partiu o pão, deu graças, ou seja, a mesma coisa que Jesus fez lá na Santa Ceia. Aí eles caíram em si. Meu Deus, era o Senhor. Mas por que só agora que eles foram cair em si? Por que Jesus teve que fazer tudo de novo para eles verem que era Jesus que ressuscitou? Por quê? Porque eles não estavam prestando a atenção. Só que graças a Deus que Deus ele é um ser o quê? Ele é paciente. Quantas vezes for preciso Jesus ensinar você, a nós ele ensina, meu irmão. Mas é preciso que a gente dê o quê? Atenção. Tem momento em nossa vida que espiritualmente nós precisamos crescer, meu irmão. Crescer e entender e saber a lidar com o quê? Com as lutas. Porque tem gente que ainda não aprendeu a lidar com as lutas. A pessoa só está bem na igreja quando está tudo bem. Porque quando vem um momento difícil, o que a pessoa faz? Desanima. Sabe por quê? Porque ela não está preparada. Ela não está dando atenção. Às vezes ela só está ouvindo aquilo que convém a quem? A ela ouvir. Não, meu irmão. Dê atenção a tudo quanto você está aprendendo, a tudo quanto você está ouvindo. Absorva no seu coração. Dessa maneira que você não vai se desviar dela. Amém? Você vai estar preparado para tudo, para qualquer tipo de luta na sua vida, para qualquer tipo de momento da sua vida. Amém? Glória a Deus. Entender a palavra, sim ou não? Então vamos aplaudir nosso Deus, em nome de Jesus.